Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, como vocês estão? Desisti de sentar na minha cadeira, vamos bater um papo enquanto eu tô aqui sentadinha no chão mesmo. Galera, o vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês me pedem muito pra gravar vídeo sobre isso, pra explicar sobre isso, e finalmente vim falar sobre uma prática espiritual muito importante, que deve ser praticada sim nos dias de hoje. Vou explicar pra vocês da forma que eu aprendi sobre o jejum, porque antes de entender mesmo sobre essa prática espiritual, eu tinha muita dúvida e eu demorei muito pra entender, porque eu ouvia uma pessoa dizer isso, outra pessoa dizer aquilo, e eu ficava naquela confusão de é assim, mas não é assim, e muitas dúvidas, e sem entender, e eu só ouvia a explicação complexa, não conseguia entender. Daí, eu finalmente entendi, graças a Deus, e agora eu tô conseguindo fluir nessa prática espiritual. Então, claro, vim aqui falar com vocês sobre isso. O vídeo de hoje vai ser o básico mesmo de o que é o jejum, para que serve o jejum, como fazer o jejum, tipos de jejum, essa coisa mesmo bem objetiva, de forma prática. E daí eu recomendo, depois de assistir esse vídeo aqui, vocês irem para alguns vídeos, pregações. As pregações do Luciano Subirá são muito boas, ele fala muito sobre jejum. Ele também tem um livro chamado A Cultura do Jejum, onde fala de forma bem mais profunda sobre o jejum, explorando muitos textos bíblicos e muitas visões bíblicas, isso é muito legal. Como todo vídeo, como todo bom vídeo que nós começamos, temos uma base bíblica, esse não vai ser diferente. Em Marcos 2:20, que fala assim: mas chegarão dias em que o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Em Marcos 2, do versículo 18 até o versículo 22, fala sobre o jejum, mas tendo esse versículo, o versículo 20, como base para o vídeo de hoje, onde fala que chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. O contexto dessa passagem é quando os discípulos de João e os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Olha, nós jejuamos e tal, os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, e por que vocês, os seus discípulos, não jejuam? Daí Jesus fala que, por acaso, os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo ainda está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então, para todos os que desconsideram a importância do jejum, ainda nos dias de hoje, tem essa passagem para quebrar totalmente esse entendimento errôneo. Nós estamos nesses dias em que o noivo foi tirado. O noivo, Cristo, nos foi tirado. Por enquanto, nós não estamos fisicamente com ele, estamos numa realidade ainda espiritual com ele, né? Já que o Santo Espírito dele também habita em mim, o mesmo Espírito Santo que habitou nele habita em mim. Eu entendo isso, eu sei disso, eu sei que Jesus está presente, mas o noivo me foi tirado. Ele não está fisicamente aqui. Então, o jejum é uma prática espiritual obrigatória, extremamente importante, assim como a leitura bíblica e a oração. Não tem uma mais importante que a outra, na verdade, todas estão ali. Oração, leitura bíblica e jejum. Todas essas são importantes e imprescindíveis mesmo para a vida plena de um cristão maduro na fé. Então, jejuar serve para quê? O que é jejuar? Qual que é a importância do jejum? O noivo nos foi tirado, então nós devemos jejuar, certo? Então, entendendo que nós jejuamos num tempo em que o noivo não está mais presente fisicamente, isso significa que nós estamos com saudades do noivo. Então, o jejum expressa essa saudade, essa necessidade, esse clamor por Maranata, por volta logo de Jesus. Jejuar é uma forma de você demonstrar essa necessidade, essa saudade que você sente do próprio Jesus. Essa é a importância do jejum, expressar uma saudade do noivo. E o jejum serve para quê? Qual que é o objetivo do jejum? Adquirir maior sensibilidade espiritual. Esse é o objetivo, não tem outro, tá, gente? Não é como se você fosse jejuar. Eu quero ganhar um celular, então eu vou jejuar pra Deus me dar um celular. Na verdade, não faz sentido. Eu já vi muita gente com um entendimento errado, assim, de que o jejum eu vou parar de comer alguma coisa e Jesus vai me dar outra. Eu vou parar de comer isso e Deus vai me dar outra coisa. Sabe? Como se fosse uma troca, uma barganha. Não é assim que funciona. O jejum, na verdade, é um meio de você adquirir maior sensibilidade espiritual, assim como a leitura bíblica, assim como a oração. Mas o jejum tem uma coisa muito especial, de que você, durante o tempo de jejum e após o jejum, você adquire maior sensibilidade espiritual, porque você vai estar negando os desejos da carne, os desejos naturais da carne, que é comer, beber alguma coisa, para focar em Jesus e para alimentar o seu espírito. Então, o jejum tá numa esfera espiritual, não numa esfera física. Não jejuo para emagrecer, nem para isso, nem para aquilo. Na verdade, eu jejuo para ficar mais próxima do meu Senhor, para ter maior facilidade de ouvir a voz de Deus, para estar mais próxima a Ele, para sair de águas rasas e ir para um lugar mais profundo. Eu recomendo muito o jejum. Toda vez que me perguntam
Lua, como que eu faço pra ficar mais próxima de Deus? Como eu faço pra ouvir a voz de Deus com mais facilidade? Como eu faço pra ser sensível à voz de Deus? Eu falo, jejua. Porque o jejum é muito doido. Eu vivi as experiências mais doidas da minha vida com Jesus até hoje em tempo de jejum. Jejuem. Vocês vão conseguir ir para lugares mais profundos com o Senhor, ter mais intimidade, mais sensibilidade à voz de Deus nesse tempo de jejum. E como jejuar? Vou tentar explicar da forma mais objetiva, clara, direta possível, para que vocês entendam com clareza, porque eu sei que ficam muitas dúvidas, porque eu também tinha essas dúvidas. Então todas as dúvidas que eu tinha, vou tentar solucionar aqui agora para ajudar vocês a saírem desse vídeo sem nenhuma dúvida, ok? Como jejuar? Primeiro de tudo, você precisa definir, quero jejuar. O que eu faço primeiro? Primeiro você define o tipo de jejum que você vai fazer. Como assim o tipo de jejum? Existem vários tipos de jejum. É sério, a gente tem uma complexidade muito grande. Tipos de jejum. Por exemplo, eu posso fazer aquele jejum que é o mais conhecido, de eu tirar toda a comida, não comer nem beber nada, além de água durante algumas horas, durante alguns dias. Por exemplo, o jejum do próprio Jesus durante 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber nada. Ali foi um jejum de 40 dias. Mas a gente tem, por exemplo, também o jejum de Daniel, que ele ficou sem comer nem beber ali as comidas do rei, não sei o que, comendo só legumes, verduras, essas coisas assim, durante 21 dias. Também tem esse tipo de jejum. Por exemplo, tem jejum onde você pode ficar uma semana sem comer doce, onde você pode ficar um mês sem beber refrigerante, 12 horas sem comer nada, só bebendo água. Vários tipos de jejum. Basicamente, jejum é você se abster de alguma comida, alguma bebida ou algumas comidas, algumas bebidas durante determinado tempo para ser mais sensível à voz de Deus, ignorando os desejos da carne, que é a fome, e a vontade de comer. Por exemplo, se eu fizer jejum de doce, eu não vou ficar com fome, eu só vou ficar com vontade de comer doce, se eu for uma pessoa viciada em doce. Então, o doce vai me fazer falta, mas eu não vou comer o doce porque eu quero focar no meu espírito, e eu quero alimentar o meu espírito e não minha carne. E é isso. Então, gente, sejam livres para escolher o tipo de jejum que vocês vão fazer. Jejum é você se abster de alguma comida ou de alguma bebida. Se for, por exemplo, vou ficar sem celular durante um tempo, vou ficar sem redes sociais, sem Instagram durante um tempo. Isso não se chama jejum, isso se chama propósito. Jejum é somente alimento e bebida. Algo que o pastor Luciano Subirá fala várias vezes quando ele vai falar sobre o jejum é: seu jejum, suas regras. Então, você define qual é o tipo de jejum. E agora, além de definir o tipo de jejum, você tem que definir a duração do seu jejum. Se vai ser 8 horas, 12 horas, 24 horas, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Você define, tá bom? Lembrando que, se você quiser fazer jejuns mais longos, por exemplo, dias sem comer, 40 dias, não sei quanto tempo sem comer, seu corpo precisa de um preparo antes. Não dê a louca de do nada decidir fazer um jejum de 40 dias, eu quero me entregar de forma radical, não sei o que, vou ficar 40 dias só bebendo água sem comer nada. Se fizer isso, você vai morrer ou você vai ficar muito mal da saúde, tá? Tenha um preparo antes, se você sentir de fazer esses jejuns mais longos. E enfim, a duração você também define, assim como o tipo de jejum. Posso ficar uma semana sem comer doce, posso ficar 12 horas sem comer nada, só bebendo água. Também depende muito de como que é o seu organismo. De, por exemplo, se você fica quantas horas e passa mal se não comer. Tem muitas pessoas que passam mal se não comerem, tipo, em 5 horas, por exemplo. Então, nesses casos, não force, não fica brincando com sua saúde, tá? Lembre que seu corpo é templo do Espírito Santo, sua saúde também é importante ser cuidada. Então, se você quer fazer jejum, faz jejum, tira doce, tira refrigerante, tira suco, tira alguma comida em específico que você come bastante. Daí, beleza, definiu o tipo de jejum e a duração do jejum. Aí, quando você for começar seu jejum, você começa orando. Senhor Jesus, vou começar esse jejum aqui. Minha oração é sempre assim, tá? Jesus, tô começando esse jejum aqui. Te peço, Jesus, para se revelar para mim de uma forma sensível, como nunca antes. Paizinho, esteja comigo, se faça presente durante esse tempo de jejum e tal, me ajuda a manter focado, se revelando a mim, falando comigo e abrindo os meus ouvidos e os meus olhos para te ver de forma mais clara. E aí, eu oro começou o jejum. Durante o tempo de jejum, é muito importante você ter tempo de leitura bíblica, de oração, de assistir pregação, de ler livro cristão, de buscar conteúdo, coisas que te edificam. Jejum sem Bíblia e sem oração é somente uma dieta, é somente você passar fome. Então, se você está fazendo jejum, é obrigatório tempo lendo a Bíblia, tempo de oração e tempo buscando ouvir louvor e se edificar mesmo com as coisas espirituais. Porque
Você ora pedindo ao Senhor para abrir seus ouvidos e seus olhos e te dar sensibilidade à voz dele. Mas você nem abre a Bíblia para ele falar com você, como que você quer que ele fale? É obrigação sua buscar, e quando nós buscamos, o Senhor responde. E essa duração, como eu falei, pode ser de 24 horas, pode ser de 12 horas. Outro tipo de jejum que eu esqueci de comentar é um jejum onde você pula uma refeição. Por exemplo, vou jejuar e vou pular o almoço durante uma semana. Então, tomei café da manhã, não vou almoçar e vou comer tipo umas 3 da tarde. É isso de pular a refeição. Também tem esse tipo de jejum. Ou vou pular o jantar, então eu almoço, lancho, né, como à tarde e vou dormir sem jantar. Ou pular o café da manhã, que é acordar, não comer nada, almoçar, jantar, entendeu? E daí, depois da duração do jejum, você finaliza orando. Jesus, muito obrigada por esse jejum. Muito obrigada porque o Senhor se revelou a mim, o Senhor falou comigo e tal. Vai agradecendo e tal e entregando o jejum. E é isso. Isso é o jejum. É para isso que serve o jejum. Jejuar é muito importante. Se você quer sair do raso com Jesus, não deixe de jejuar. Se tiver restado alguma duvidazinha acerca do jejum, pode comentar aqui que eu vou estar respondendo tudinho. Eu não quero que você fique com dúvida nenhuma, que você retenha dúvida nenhuma. Na verdade, eu quero que você entenda tudo sobre o jejum para estar exercendo e exercitando essa prática espiritual extremamente importante. É isso, galera. Me sigam nas minhas redes sociais, estão aparecendo aí na tela. Cristo vive, viva Cristo. Aleluia. O sol já foi embora.